Olá! Já quero começar agradecendo você de estar aqui disponibilizando essa meia horinha da sua vida para vir aprender com a gente a contar histórias. Meu nome é Aline Arcângelo, essa aqui é a Rebeca. Em algum lugar dessa tela tá a Jane Karen com o seu Luca também na barriguinha dela. Pessoal, vamos lá começar esse projeto que é patrocinado pelo PROAC. O projeto chama Espalhando Histórias, contação de histórias para todos. E antes da gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Aline Arcângelo, como eu disse, estou gestando a Rebequinha e venho aqui como contadora de histórias. E entre outras coisas, também sou atriz, sou educadora social, mas o meu papel aqui é contar histórias e mostrar para você que você também pode. Você, seu pai, sua mãe, todo mundo, todos, literalmente contamos histórias. Talvez você esteja aqui agora assistindo e pensando: ah, mas eu não sei contar histórias. Eu tenho vergonha, eu não gosto de me expor na frente dos outros e contar histórias. Todo mundo fica me olhando. Mas vamos pensar junto? Quando acontece alguma coisa no seu final de semana, ou aconteceu alguma coisa no seu dia que você vai contar para alguém, isso é contar histórias. Você já está contando histórias. A gente conta histórias todos os dias. A nossa vida é uma história. E quando a gente conta isso para alguém, a gente automaticamente está contando histórias. Então hoje a gente vai usar algumas técnicazinhas para que a gente consiga contar várias histórias. Histórias para crianças, para adulto, histórias em escola, história para o seu filho, história para sua filha, histórias aonde você quiser. E para a história fazer sentido para a gente vai tentar casar as nossas emoções com as emoções da história, porque assim fica mais verídico, fica mais gostoso. Sabe quando a gente escuta uma história que mexe com a gente? É isso que a gente vai tentar aprender aqui hoje. Bora lá? E para isso, eu vou pedir para vocês terem em mãos caneta e papel. Essas duas coisinhas bem antigas. Pode ser um caderno, pode ser folha sulfite, pode ser rascunho, pode ser o que você quiser. Porque a gente vai aprender mão na massa. Pessoal, agora que a gente já tem papel e caneta, o segundo passo é a gente escolher uma história. Uma história que faz sentido, que a gente goste. A que eu escolhi chama A Semente da Verdade. Ela é um conto folclórico oriental sobre ética e honestidade. Quem publicou esse livro é a Patrícia Engel Seco, pela Fundação Educar. Eu adoro esse conto. Eu escolhi essa história, não sei se vocês conhecem, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E essa história, ela é muito bacana, porém, se vocês olharem, ela tem várias páginas. Aí você pode pensar: imagine que eu vou decorar uma história desse tamanho para contar. Eu não consigo decorar nada. É aí que está o pulo do gato. É aí que a gente vai aprender técnicas para que você consiga não decorar essa história, mas aprender essa história, que ela faça sentido para você e você possa repassar para outras pessoas. Como? Você deve estar se perguntando. Então vamos lá. Depois que você escolheu a história, você vai ler ela pelo menos umas 2 vezes. Leia ela toda. Ah, e essa história pode ser história publicada, pode ser livro, pode ser história escutada, história que a avó contava, que a mãe contava, que a gente nem sabe a procedência, não sabe nem como chegou essa história até você. Pode ser qualquer história. Repasse ela mentalmente na sua cabeça pelo menos 2 vezes. Aí você pega, coloca ela de ladinho. Vem aqui com a nossa folha e a caneta e a gente vai anotar os pontos principais que você lembra dessa história. Em tópicos mesmo, olha só. Faz assim, bem simples, bem nítido para você lembrar. Eu vou ler aqui para vocês os pontos que eu anotei dessa história. Uma história de mais de 20 páginas, olha só. O menino Tai gostava de plantas. Seu avô, um ótimo jardineiro e sábio. O imperador quer passar o trono. Cultivar sementes. A flor mais bonita em um ano ganha. A frustração de Tai e o conselho do avô.
A vergonha de levar o vaso vazio para o imperador. A verdade sobre a semente. Novo imperador. Esses foram os tópicos dessa história que eu li, que achei importante para mim, que ficou fixado na minha cabeça quando eu estava lendo a história. E assim você também vai fazer. Pega a história e faz os tópicos. Faz assim, e aí a gente já volta para o terceiro passo. Agora que a gente já tem a história, os tópicos, como que a gente vai casar isso com a gente? Porque, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A gente só conta histórias que faz sentido pra gente. Uma vez eu fui convidada para contar uma história de Natal. E eu li várias histórias e eu só consegui contar a que fez sentido para mim. E as histórias são a mesma coisa. Essa história que eu escolhi da Semente da Verdade faz muito sentido para mim. E você, com certeza, a história que você escolheu para contar faz algum sentido para você. Agora a gente vai fazer um exercício que é assim, ó. Fecha o olho e lembra lá da sua infância. O que você gostava de fazer? Que cheiro que tinha? Que cor? Era mais calor? Era mais frio? Você tinha muitos amigos? Tinha primos, tias? Tenta buscar essa infância pela memória. Às vezes pode ser coisa boa, às vezes pode ser coisa ruim. Vem trazendo um pouquinho, porque a gente pensa sempre em contar histórias, a gente vai resgatar essas emoções que vinham na vida da gente. Vamos fazer esse exercício um pouquinho de fechar o olho, respirar e tentar pensar um pouco na nossa infância. Ai, o que a gente gostava? Ai, o que eu gostava de brincar? Qual era meu brinquedo favorito? Vem trazendo tudo. E esse exercício para mim vem muito a imagem da minha avó. Porque quando eu era pequena, minha mãe saía para trabalhar, acho que como toda mãe dos anos 80, e eu ficava com a minha avó. E a minha avó, na casa dela, tinha um poço, sabe esses de puxar água com o baldinho? E eu achava aquilo fantástico. E ela sempre puxava água várias vezes ao dia que a gente usava aquela água, aquele poço, e tinha aquele medo que ela fazia em cima da gente para a gente não olhar dentro do poço para não cair dentro do poço, né? Lógico, com cuidado de vó. E eu sempre me recordo muito da minha avó. Aliás, recordo mesmo, muito dela. E nessa história do Tai que eu escolhi, tem um personagem que é o avô dele. Então é aí que a gente começa a casar as histórias. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai começar a contar histórias, é muito mais gostoso se eu me coloco dentro da história do que se eu simplesmente começo a contar histórias. Por exemplo, quando eu vou contar a história da Semente da Verdade, antes de eu começar a contar numa roda, eu vou contar uma história para vocês. Eu começo assim, ó, buscando pela minha memória, colocando a minha vida casando junto com a do Tai, junto com essa história da Semente da Verdade. Vamos lá ver como fica? Respira, concentra e vamos lá. Ai, pessoal, quando eu era pequena, eu tinha uma avó que adorava brincar. Na casa dela tinha um poço assim que a gente pegava água com o baldinho. Era uma delícia, eu ficava a tarde inteira com a minha avó. E perto da casa da minha avó tinha uma família meio com o olhinho puxado assim. Não sei se veio lá do Japão, da China, mas eles eram muito bonitos, educados e tinha um jardim maravilhoso. O avô desse amigo meu, que chamava Tai, ele adorava cuidar das plantas. A minha avó também tinha um jardim lindo. Vocês percebem que eu já comecei a casar a minha história com a minha avó com a história da Semente da Verdade. Isso faz com que as pessoas que estão ouvindo a história se conectem melhor com a história, do que se eu simplesmente começar a contar a história de um menino do outro lado do mundo que tem um avô que é jardineiro. Quando eu trago para a minha realidade, eu trago também para a vida das pessoas
que faz muito mais sentido e conecta, e aí chega em todes. Pessoal, vamos recapitular aqui os passo a passo que a gente aprendeu até agora para a gente ir para a nossa história? A gente aprendeu que a gente tem que escolher uma história que faça sentido para a gente. Depois, a gente tem que ler essa história, pelo menos umas 2 vezes, e fazer os tópicos dessas histórias. Esses tópicos são os pontos importantes que a nossa cabeça registrou. Então, a gente faz os tópicos certinho. Aí a gente respira e concentra lá na nossa infância ou em alguma parte da vida que a gente queira resgatar sentimento, cheiro, vivência. E aí a gente vai juntar tudo isso agora para a gente começar a casar a história que a gente escolheu e a nossa história para chegar para todas as pessoas. Vamos lá? Vamos lá junto agora pensar na história que você escolheu e na história que você resgatou da sua infância. Respira e vamos pensar como a gente coloca tudo isso junto para o nosso público, para as pessoas, para todos. Eu vou contar agora a história para vocês da Semente da Verdade, junto com a minha história, simplificando e juntando tudo para que vocês tenham um exemplo de como é, certo? Lembrando que eu vou usar aqueles tópicos, aquela história de 20 páginas, eu vou resumir ela nos tópicos, porque é o que faz sentido para mim, que é o que faz eu lembrar da história. Porque senão a gente fica tão encanado que a gente tem que contar a história como ela é. Se essa for a sua proposta, ok, mas a nossa proposta é fazer que a história seja leve, seja livre, para que todos consigam contar. Então agora, vamos lá respirar, concentrar e bora para a história? Agora, para exemplificar, eu vou contar a história da Semente da Verdade, juntando com a história que eu resgatei da infância, que é lá da casa da minha avó, quando minha mãe ia trabalhar, eu ficava lá com ela. E aí vai ser um exemplo de como a gente junta tudo que a gente fez até agora com a história para a gente contar para todos. Vamos lá, respira e vamos. Pessoal, quando eu era pequena, eu ficava na casa da minha avó. A minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com ela. Sabe o que tinha na casa dela? Tinha um poço de água. Vocês sabem o que é poço? É um buraco bem fundo no chão que tem água lá dentro. Uma água fresquinha, ela puxava assim, ó, com o balde e vinha aquela água. Eu adorava ver aquilo. Só que não ficava só eu na minha avó, não. Ficava um monte de primo. A gente brincava a tarde inteira. Eu adorava ajudar minha avó no jardim. Ela tinha umas roseiras enormes. Cada pé de couve que eu nunca tinha visto. Uns pés de couve maior que eu. Era muito bacana. E ela sempre contava pra gente a história de uma semente. E eu ficava, semente, vó? E ela sempre repetia isso. E eu vou contar para vocês a história que a minha avó contava para mim. Ela contava que do outro lado do mundo, lá onde o pessoal tem aquele olhinho puxado, não sei se é Japão, China, Coreia, que tem aquele olhinho assim bem fofinho. Ela falava que tinha um imperador. Sabe o que é imperador? É tipo um rei assim, tudo chique, bem chique. E ele não tinha filhos, ele era sozinho. E ele queria passar aquele poder, aquele trono, aquela riqueza para alguém. Mas ele não tinha para quem passar. Então ele teve uma ideia. Ele falou, venha todas as crianças do reino aqui, porque eu vou dar um desafio a elas. Dentro de 1 ano, quem cumprir o desafio será o novo imperador. E assim foi feito. Veio todas as crianças do reino, inclusive um que se chamava Tai, que tinha um avô que era igual a minha, que gostava de flor, tinha roseiras, tinha todas as flores mais lindas no jardim do avô do Tai. E o Tai, como todas as crianças sentaram, veio o imperador com um cesto de semente e entregou uma semente para cada criança. E o desafio era o seguinte, dentro de 1 ano,
quem trouxesse um vaso daquela semente, aquela flor mais linda, a flor que enchesse o olho do imperador, seria o novo imperador. Todo mundo saiu com a sua semente. O Tai saiu super confiante, falou: o quê? Meu avô jardineiro que é, eu vou trazer a coisa mais linda que o imperador já viu. Todo mundo saiu com a sua sementinha e foi embora para casa. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e o Tai cultivava aquela semente, nossa, colocava água, colocava no sol, tirava do sol, colocava na chuva, tirava da chuva, colocava adubo, colocava tudo e não brotava. Não brotava de jeito nenhum, nenhuma folhinha verdinha sequer. E ele ficava: vô, o que eu faço? Não tá brotando. E o vô: dê tempo ao tempo, cuide dela, o cuidado é a melhor coisa. E assim o Tai fazia. O Tai fazia como o avô ordenava, cuidava com todo o carinho possível, mas o vaso não brotava. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, deu o prazo de 1 ano. Ele já tinha que voltar para levar a flor para o imperador. E ele falou: vou, eu não vou levar. Eu não vou levar, porque como que eu vou chegar lá com o vaso sem flor nenhuma? O desafio era trazer a melhor flor e eu não tenho nada para mostrar. Como que eu vou chegar lá desse jeito? O avô dele disse assim: você vai sim. Vai e vai falar a verdade. Fale que você cuidou da semente, que você colocou água, colocou adubo, colocou tudo, mas ela não germinou, ela não brotou. Esse foi o resultado do seu desafio. Ele foi, gente, olha, assim super chateado, chegou lá. Tinha uma fila de criança. Nossa, mas tinha flor azul, tinha flor vermelha, tinha flor que piscava, flor que fazia de um tudo, e ele com o vasinho sem nada. Ele foi ficando para trás, assim. O imperador chamava: vem você, aquela flor maravilhosa. Ele: ok, pode ir. Vinha o outro: outra flor maravilhosa. O imperador: pode ir. Nada agradava o imperador, nada agradava o imperador, e o Tai estava ali, ó, se desfalecendo, chorando, super nervoso. Ele era o último da fila. Quando ele chegou assim com a mãozinha para trás, ele mostrou o vaso assim com a cabecinha baixa e falou para o imperador: me perdoe, eu cultivei de todas as formas que o senhor possa imaginar, mas ela não brotou. O imperador falou assim: chame todas as crianças aqui de volta. O Tai achou que ele ia ser escorraçado, ia ser envergonhado pelo imperador. O imperador fez o seguinte: apontou o Tai e disse: aqui está o novo imperador de vocês. Todo mundo ficou olhando sem saber, falou: mas como? Ele não tem flor nenhuma. E aí que veio a questão. O imperador disse que todas as sementes estavam queimadas. Elas não iriam brotar. E o único que realmente apresentou a semente que foi lhe dada há 1 ano atrás foi o pequeno Tai, a semente da verdade. O Tai agiu com ética, com seriedade, e ele conseguiu ser o novo imperador. E foi imperador por anos. Um imperador muito ético e justo, usando a semente da verdade. E sempre que a minha avó contava essa história pra gente, a gente lembrava de como a gente tinha que agir com a verdade, sendo ético nas nossas atitudes. E para contar histórias, não precisa de uma roupa, de um espaço, não precisa de nada. Porque, como eu disse no começo, a gente conta a história todo dia. A gente conta a nossa história, a gente conta o que aconteceu com o nosso dia a dia, o que aconteceu no nosso fim de semana, quando a gente liga para contar para uma amiga. Tudo isso é contar histórias. O que a gente aprendeu aqui foi um pedacinho, um passo a passo de técnica para que a gente possa contar história para todos. Uma história que a gente escolheu, que a gente estudou e que a gente quer repassar, porque faz sentido para a gente, assim como a semente da verdade faz sentido para mim, que eu quis repassar para todos.
Em algum lugar dessa tela aqui, a Jani Karen está fazendo Libras, a tradução em Libras. Ela é professora e intérprete de Libras, para que realmente essa história, esse passo a passo, chegue para todos e que a história possa ser contada e levada para muitos e muitos e muitos e muitos. Porque quando a gente escreve uma história ou quando a gente ouve uma história, essa história fica para a gente. Talvez não faça sentido naquele momento, mas depois sempre faz um pouquinho de sentido, faz uma mudança na nossa vida. E esse é o papel das histórias. Quando você se propor a contar histórias, seja para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua sala de aula, para os seus amigos, seja você mesmo, porque a história só faz sentido se você, dentro da sua personalidade, dentro de quem você é, estiver contando, porque daí você está despido de todas as suas personalidades, os seus problemas, e você está aqui, ó, aberto, contando um pouquinho da sua história da infância, misturado com a história que você escolheu e passando uma mensagem para quem você quer passar. No caso, a minha avó queria passar a questão da verdade para a gente, que chegou e eu continuo reproduzindo ela. E essa técnica que eu falei com vocês agora, eu aprendi com a mestra Carmelina. A Carmelina é uma grande mestra que tem contadora de histórias aqui da cidade de Piracicaba. Eu aprendi essa técnica com ela no Sesc Piracicaba e estou aqui agora repassando para vocês via YouTube, que vai chegar para muita gente. E a história é assim, ela não pode morrer com a gente. A gente tem que repassar para todos, todos e todes. E para finalizar, eu gostaria de agradecer o PROAC por ter feito esse projeto que auxiliou tantos artistas na época da pandemia, eu e vários amigos. Agradecer a Letícia Frutuoso, que me ajudou na escrita desse projeto. Sem a Letícia, não sairia nada. E também a Jani Karen, que está em algum lugar aqui, a nossa intérprete de Libras, e o seu bebezinho Lucas. Muito obrigada, pessoal. E o agradecimento especial vai para você, que dedicou um tempinho da sua vida a estar aqui conosco, aprendendo um pouquinho da técnica para levar histórias para todos. Meu muito obrigada.